E vamos à palavra do Senhor, amém? Estamos numa série Crescendo em Tudo. É uma proposta de pensarmos sobre o crescimento durante esse mês de fevereiro. Eu até estava conversando com o professor Mateus, não sei se a gente consegue terminar em fevereiro, porque tem muita coisa gostosa que Deus está ministrando, pelo menos eu tenho recebido demais. Os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. E quando a gente prepara a mensagem, nós também recebemos dela. E o texto que a gente tem iniciado está lá em Efésios, capítulo 4. Se você está sem a sua Bíblia, está sendo projetado. Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16. Esse é o texto de início. Diz assim a palavra do Senhor: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia. Pai, graças eu te dou mais uma vez pela tua santa e poderosa palavra. Eu rogo, Senhor, que o teu Espírito possa, Senhor, ministrar a cada coração, Senhor, e que possamos sair daqui edificados pela palavra e pela graça que vem do teu trono. Amém. Aleluia. Como eu introduzi na semana passada acerca da necessidade de crescermos, né? Só dando uma passada, principalmente para aqueles que aqui não estavam. Crescimento é um projeto de Deus, desde a criação em todas as coisas. Tudo cresce, tudo se desenvolve e tudo deveria buscar sempre este crescimento. Quando eu falo de crescimento, é lógico que eu vou trazer um pouco do foco para o crescimento ministerial, não é? A nossa casa, a nossa igreja que nós servimos, mas crescer abrange todo o nosso ser. Nós precisamos crescer como pessoas, crescer como esposo, como esposa, como filho, como empresários. O crescimento é a vontade de Deus, desde que tenhamos o equilíbrio necessário para lidarmos com o crescimento. Porque tem pessoas que acontece, infelizmente, o contrário, que quando crescem, parece que diminui, né? Alguns crescem financeiramente, que é bênção de Deus, mas se tornam avarentos, se tornam mesquinhos, se tornam pobres. Esse crescimento não provém do trono de Deus. O crescimento que eu me proponho a passar para vocês é um crescimento que há princípios, é um crescimento que nos faz melhor, é um crescimento que nos leva a enxergar o outro. Essa é o crescimento desejado. Semana passada eu falei de 3 passos, na verdade eu falei de um subtema, que é preparando-se para o crescimento. Amém? Quem lembra? Agora está no YouTube, hein? Você pode ir lá ver de novo. Ah não, bicho, é difícil ouvir o seu uma vez, eu ouvir de novo não. Crescimento, e eu falei de 3 pontos importantes para você se preparar para o crescimento. Primeiro é a avaliação. Lembram-se disso? Se você não se avalia, ou não avalia aquilo que você está na frente, você não tem como melhorar. Você precisa ouvir as pessoas. Você precisa estar aberto para críticas, mesmo que doa um pouco, mas é necessário avaliar. Segunda coisa que eu falei é sobre organizar. Se você espera um crescimento, você tem que se organizar para isso. Organizar o crescimento é agir por fé.
Se você espera uma grande colheita, mas não tem celeiros para guardar, você, na verdade, não está esperando colheita nenhuma. Não é assim? Então, a organização é muito importante nesse processo de crescimento, porque é um apontamento de que realmente você está esperando um crescimento. E, em terceiro lugar, eu falei que para crescer precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Metanoia, mudança de mente. Você nunca vai crescer e desenvolver como pessoa em qualquer área da sua vida se a sua mente está dentro de um paradigma atrofiado. Como os chavões que existem por aí. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu sou bruto mesmo, não mudo, e etc. São pensamentos que parecem superficiais, mas muitas vezes eles estão enraizados lá no seu subconsciente. E toda vez que você fracassa, você se lembra deles. É assim que acontece. Não deu certo, aí você fala, sabia, meu pai tinha razão. Esse negócio de crente. Então você precisa ter uma mudança de mente. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. E começarmos a ter uma mente aberta para crescer. Em nome de Jesus. Amém? Esses foram os tópicos que nós vimos a semana passada, cujo subtema era prepare-se para o crescimento. E hoje eu quero também trabalhar num subtema, em cima do tema, que é atitudes que antecedem o crescimento. Existem algumas coisas que vão sempre anteceder o milagre, a multiplicação, o crescimento. E essas são as partes em que eu e você temos que estar agindo, não é? Citei na semana passada e cito de novo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, acerca de uma contenda que a igreja estava tendo, onde alguns diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, não, eu sou de Paulo. Então Paulo, explicando para eles, fala assim, olha, quem é Apolo e quem é Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém? Crescimento é um processo divino, mas Paulo teve que plantar, Apolo teve que regar. Então, Deus deu o crescimento. Quais são as nossas atitudes hoje, baseado naquele mesmo texto que nós vamos voltar, que é a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, que nós temos que ter em nossas vidas para que venha crescimento, venha multiplicação. Vamos lá, livro de Marcos, e é ali que a gente vai estudar. Marcos capítulo 6. Esse milagre que Jesus efetuou, da multiplicação dos pães, ele é tão importante que é um dos poucos milagres que é narrado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos fez questão de narrar este milagre, porque ele, em primeira instância, apontava a Cristo como Messias, não é? Era o tipo de milagre em que o Messias faria, como visão aos cegos e outros que Jesus fez, que eram característicos do Messias, e ele precisava realizar. Mas ele tem vários princípios dentro dessa história, que vale a pena a gente ler de novo. Marcos 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem.
E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia. 5.000 homens, fora, é lógico, mulheres e crianças. Então temos ali um número expressivo, talvez de mais de 10.000 pessoas, ou perto de 10.000 pessoas, que de 5 pães e 2 peixes, puderam experimentar a multiplicação, o crescimento, a abundância, a fartura, em pleno deserto. Em pleno deserto. Mas existem atitudes que devem acontecer, passos de fé, existem condutas que devem anteceder sempre os milagres que estão preparados para a gente. Preparados para a gente. E nesse texto hoje eu quero compartilhar com vocês 3 atitudes que Jesus teve, e que foram marcantes, e que trouxe o milagre sobre aquele povo. E a primeira delas é que Jesus, ao chegar, encontrou uma multidão necessitada, carente, e diz o texto, no versículo de número 34, que Jesus teve compaixão deles. Compaixão daquele povo. Quando a gente vê o contexto é um contexto de cansaço, de esgotamento. Os discípulos voltam de uma jornada que eles foram enviados. Se você ler os capítulos anteriores, Jesus envia eles e eles saem pregando o Evangelho. Nas aldeias, a pé, ensinando. E aqui está o relato em que eles voltam e prestam contas para Jesus e falam: olha, fizemos isso, fizemos aquilo. Dentro desse mesmo contexto, há a morte de João Batista. Acontece antes dessa multiplicação dos pães. João Batista era primo de Jesus. João Batista era o profeta precursor de Cristo. Era alguém querido, era alguém estimado. E foi decapitado. Arrancaram a cabeça de João Batista porque ele falava a verdade. Falar a verdade, muitas vezes, pode custar as nossas cabeças. Então, diante deste quadro todo, Jesus olha para eles e fala assim: vocês estão cansados? Vamos atravessar lá para o outro lado agora de barco e vamos num lugar deserto, vamos descansar. Vamos descansar. E quem já viu no mapa, ou já teve a oportunidade de ir lá pessoalmente, esse Mar da Galileia é um grande lago de água doce, com uma extensão mais ou menos de 22 quilômetros. Então eles saíam de um ponto para um outro ponto de barco. E o que aconteceu? Aconteceu que o povo viu a direção que eles estavam indo, e começaram a correr por terra, e a rodear aquele grande lago, ao ponto de quando eles chegaram lá, vocês viram aí no texto, eles chegaram antes de Jesus, chegaram antes, e apesar do cansaço, Jesus olha para aquela multidão, e diz o texto, Jesus tem compaixão deles, e ele acrescenta um detalhe, porque eles são como ovelhas sem pastor, ovelhas sem pastor. Sabe, amados, nada nessa vida pode substituir esses princípios, que são a base da vida, que é o amor, a compaixão. Eu gosto de dizer e sempre repito que Deus é amor. E o amor deve ser o nosso maior alvo, o maior objetivo, em tudo que fazemos, quer seja em doação, em ajuda, em ir e vir. Se não tiver amor, diz o apóstolo Paulo, de nada vale. O amor é o que está por dentro. Aquilo que fazemos é o exterior, é aquilo que muitas vezes se aparece.
Mas a essência é mais importante. A compaixão da doação é dom maior do que a própria doação. O sentimento correto com relação às pessoas e à vida. E para você que quer aplicar essas leis do crescimento para áreas da sua própria vida, se você não ama o que você faz, é difícil de você ter crescimento. Ai, bispo, eu trabalho num lugar que eu odeio. Meu irmão, você tem que procurar rumo. No popular, você tem que dar linha. Você tem que orar a Deus e buscar uma nova porta para você. Se você faz o que você não gosta, não há bênção de Deus. A bênção está quando exalamos paixão, amor. Quando colocamos não somente as mãos, mas colocamos o coração. Quando colocamos coração, as coisas mudam. Jesus olha para aquele povo e fala, eles são como ovelhas, sem pastor. Eu não sei se vocês sabem, já devem ter lido alguma coisa, as ovelhas é um bicho bem dócil, pode às vezes ficar irada também, mas no seu natural ela é um animal dócil. Algumas características delas, elas têm dificuldade até de buscar o próprio alimento. É por isso que lá no Salmo 23, Davi fala que o bom pastor conduz as ovelhas em pastos verdejantes. O pastor é aquele que dá o alimento, conduz a ovelha para comer. Mas a ovelha tem um outro defeito. Não sei se é defeito, acho que Deus fez assim para exemplo nosso. Ela é um dos poucos animais que não tem quase defesa nenhuma. Ela não é boa de briga. Ela não tem dente afiado. Ela não tem uma cauda para bater. Porque até largato no chão, que você fala assim, não dou nada para esse largato. Eles batem aquela cauda e é um espetáculo, Até cobra corre deles. A ovelha não tem. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa de alguém que proteja. E quando Jesus encontra esse quadro, ele tem então compaixão do povo. Gente, nós precisamos voltar a ter compaixão das pessoas. Ai, mas eu já investi nessa pessoa há tanto tempo. Tenha compaixão, meu querido. Tem gente que vai rápido, tem gente que vai devagar. Tem gente que só vai no tranco. Dá uma forcinha, dá uma empurrada nele. Dá uma empurrada nela. Precisamos olhar as pessoas e ver as pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem a palavra, como pessoas que estão à mercê ou estão fragilizadas e podem ser atacadas. Podem ser destruídas. E o que as protege? É Deus. O que as guarda? O conhecimento da verdade. Porque quando conhece a verdade, você se livra de muitas coisas. Muitas coisas. Jesus olha para aquele povo e tem compaixão dele. Igreja do Senhor, nós precisamos despertar nisso. E voltarmos a olhar os nossos membros, aqueles que estão por algum motivo desapegados, desassociados, e olhar para eles com compaixão e falar: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Definição de compaixão é um sentimento em direção ao outro com o propósito de trazer alívio. Compaixão não é um sentimento interno sem ação, mas é um sentimento que envolve ação. Eu estou comovido com a sua necessidade e eu quero aliviar você. Quando Jesus sentiu compaixão deles, o que Jesus começa a fazer? Ensinar eles. Ele vai em direção ao problema, eles são pessoas que não têm conhecimento, eu preciso ensinar. Depois surge uma necessidade física de alimento, eu preciso alimentar. Eu preciso de ir em direção a essas pessoas. Posso ouvir um amém? Compaixão. Deus às vezes usa até os animais para nos ensinar algumas coisas. A Bíblia relata a história da mula de Balaão. Quem já ouviu falar da mula de Balaão? Que parou num determinado caminho e não ia, e este Balaão, profeta
meio doido, meio estranho, mas que ouvia Deus muitas vezes, bateu nessa mula e a mula depois falou com ele. E ele nem achou estranho. Ele era muito louco mesmo. Às vezes Deus faz assim, usa coisas menos prováveis ou as improváveis, para nos mostrar que o projeto continua o mesmo. Gente cuidando de gente, gente que se importa com a necessidade do outro, gente que tem compaixão, gente que está se desafiando sempre a amar. Amar, meu querido. Esse é o maior projeto de Deus para o ser humano, o amor. É lógico, o amor a Deus em primeiro lugar. Portanto, antes de ter crescimento, vai ter que ter amor, vai ter que ter paixão, vai ter que ter compaixão das pessoas que Deus coloca ao seu redor. Porque para a gente cristão, que temos a eternidade e sabemos de todas as coisas segundo as Escrituras, que tudo aqui vai passar, muito embora não precisa nem ser cristão para saber que tudo aqui vai passar, mas os cristãos são mais antenados, né, mais ligados a essas realidades. Nós sabemos de tudo isso, portanto, a compaixão, o amor ao próximo deveria ser um desafio constante em nós. Porque Deus vai prosperar você ou te dar um crescimento, se é que você busca também crescimento financeiro, se não for para compartilhar, se não for para estar atento às pessoas que estão ao seu redor, se não for para ser um instrumento de Deus para abençoar. Portanto, Jesus olhou para aquela multidão e a compaixão dele acontece antes do milagre. Amém? Antes da multiplicação. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com vocês, o versículo 37, que nem parece real, mas está aí registrado. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Então os discípulos trazem um problema. São mais de 5.000 homens, estamos num deserto, eles não comeram nada durante o dia. E lá, não sei se você sabe, o deserto é algo interessante. Durante o dia é um calor tremendo, mas à noite é frio. Porque a areia, ela não segura, né? Não mantém a caloria. A areia é assim. Lembra da praia, quando você vai? Que o sol está aberto, a areia está pegando fogo. Mas se ficar nublado 5 minutos, ela já esfria. E à noite no deserto é frio. É frio. E eles trazem o problema para Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: dê vocês a eles de comer. Vocês já pararam para pensar por que isso? Jesus sabia que era impossível, naturalmente falando. Mas Jesus fez questão, como líder, de desafiar os seus liderados, porque a vida precisa de desafio. Se você só age conforme a sua possibilidade, o seu cálculo, você nunca vai experimentar esses sobrenaturais que Deus tem para fazer no meio do seu povo. Se você quer experimentar coisas maiores de Deus, você precisa ser desafiado. E entender que desafios faz parte da vida. Você se desafia, e eu quero te dizer uma coisa: o desafio vai ser sempre maior do que você pode fazer, humanamente falando. O desafio é coisa grande. Jesus olha para ele e fala: dá vocês de comer. Às vezes quando falamos de desafios, às vezes quando falamos de metas na igreja, surge assim, uns pensamentos distorcidos devido a tantas coisas que existem lá fora, de gente que faz do reino de Deus uma verdadeira empresa. Mas não é porque erram em determinadas áreas que todo o movimento é errado. Na hora que a gente dá banho na criança, numa bacia, você tira a criança e joga fora a água. Não precisa achar que tudo é para ser jogado fora. Desafios dentro de um padrão bíblico, desafios dentro de uma estrutura teológica saudável, ela é proveitosa, ela é necessária. Nós precisamos ser desafiados, amados. Você precisa ser desafiado na sua vida pessoal. Eu só consigo ir até aqui. Pois é, Deus está falando que se você
crer, se você colocar o pé adiante, Ele vai te capacitar para você fazer. Posso ouvir um amém? Aleluia. O pastor Celinho está evangelizando o Lucas, né? O Lucas não veio hoje, ele falou para mim que ia, acho que viajar, não sei para onde que ele ia hoje. Ele não é nem batizado, está num processo de libertação ainda, está aprendendo da palavra de Deus, e ele se viu numa situação, a semana retrasada, em que ele conhece uma moça, está quase namorando, não sei ali o processo, mas estava lá na casa dela, e ela ficou endemoniada. Vem de um contexto complicado, envolvido com magias, espiritismo, etc, etc, e essa mulher virou o bicho lá. E ele sozinho com ela, na casa, ele contando, é até engraçado. Ele falou, bispo, eu falava para Deus, me ajuda, me ajuda. E ele foi dentro daquilo que ele conhecia, e orou por ela, e ela veio se acalmar, e ele saiu vitorioso daquela situação, não saiu envergonhado, pôde ser um instrumento de Deus. Mas se eu falasse para ele, vai fazer tal coisa, você acha que ele iria? Não. Mas o desafio surgiu. E é assim, meu querido, que a gente cresce. Quando surgem os desafios e você não tem medo de encarar, e você fala, vamos com a graça de Deus. É tudo com a graça de Deus. Você acha que você é o quê? O Superman? Hã? Você acha que você é o cara? É a graça de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que foram desafiados por Deus. Abraão foi desafiado por Deus. Deixa tudo aí, Abraão, vai para uma terra que eu não vou nem te falar onde que é. Pô, é um baita de um desafio, meu irmão. Já pensou nisso? Ele era rico, tudo estruturado, já de idade, 75 anos, e Deus fala, vai que eu tenho um projeto para você. Estava relendo a história de Gideão, Deus chega para aquele homem e fala, varão valoroso, ele olha e fala, eu? Você tem certeza? Valente, ele estava dentro de um poço, malhando trigo, num lagar, escondido dos medianitas, mas Deus olha para ele e fala, você tem valor, eu tenho um desafio para você, vai libertar o povo dessa escravidão dos medianitas. São desafios. Os medianitas, diz a Bíblia, que eram tão numerosos que parecia a areia do mar. E ele então falou, eu vou. E ele foi. E ele tinha 32 mil homens para essa batalha. Aí Deus falou assim, Gideão, é muita gente para essa guerra. Pode ser que vocês vão e ganhem, vocês vão falar assim, o meu braço que me libertou. Eu quero fazer algo grande aqui. Pergunta lá quem está com medo, pode ir embora. Está lá na Bíblia. Sabe quantos foram embora nessa primeira leva? 22 mil. Numa tacada só. Talvez eles estavam só esperando essa chance. Foram embora, 22 mil. Ficaram 10 mil. Aí Gideão deve ter olhado para aquilo e falou, não é o melhor, mas vamos embora, né? Vamos para esse desafio. E continuou, e Deus falou assim, tem muita gente ainda, Gideão. Se Gideão fosse aquele cara estourado, eu ia falar para Deus, você deve estar brincando, tá não? Tem muita gente. Aí tem aquela historinha da água, vamos beber água no rio, aquele que se ajoelhar e lamber a água, você separa de lado. Sabe quantos foram nessa levada? Se sobrou 300, foi 9.700. 9.700 se ajoelhou e Deus falou assim, separa esse. Ficaram 300. Ficaram 300. Talvez você está achando que você está com poucos guerreiros. Talvez você está achando que está com poucas condições. Talvez você está achando que tem bem pouco como eles tinham. 5 pães e 2 peixes. Mas quando Deus lança um desafio, é porque Ele quer operar um milagre na sua vida. Os desafios são bons, quando tem uma direção correta no coração, quando você tem fé para agir naquilo. Não rejeite os desafios, analisa, ora, tenha coragem, porque o crescimento acontece depois que você começa a encarar os desafios que Deus coloca na sua vida. Amém?
Terceira e última lição sobre crescimento que eu vejo nesse texto. Na verdade, esse texto de Marcos não diz, mas João, capítulo 6, versículo 9, que é o mesmo relato da multiplicação dos pães, vai dizer de onde veio os 5 pães e os 2 peixes. Deixa eu pegar ali para vocês, ó. Diz assim, no Evangelho de João, aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Não é? Está aí o relato de João, que nos diz de onde veio os 5 pães e os 2 peixes. De um rapaz. Quem sabe a sua mãe, né? Pensou, ó filho, talvez você venha tarde. O sermão de Jesus é longo. É melhor você levar um lanchinho, né? E diz que esse tipo de pão que ele tinha era o pão que era mais barato da época. Geralmente, só os pobres tinham pão de cevada. Esse termo que é usado de peixinhos indica que o peixe era realmente peixinho, no diminutivo. Era tipo para dar um gostinho nesse pão. Era o famoso McFisher, né? Pão com peixe. E a mãe deu para esse menino, e esse menino levou. Então André chega para ele e fala, Jesus está querendo os seus 5 pães e os 2 peixes. Esse menino não sabia que ia ter multiplicação. Esse menino nem imaginava o que estava acontecendo. Terceira coisa, meu querido, antes da gente ter crescimento, antes da gente ver multiplicação, tem que ter sacrifício. Sacrifício é uma coisa que está meio fora de moda nos nossos tempos, não é? Vivemos em um tempo de conforto, um tempo de tecnologia, um tempo em que não se precisa levantar do sofá para nada, o ar se aperta aqui, a TV se aperta aqui, o som se aperta aqui. Agora está tendo carros também no controle remoto, eu fico impressionado, tem um rapaz que tem uma caminhonete lá onde eu guardo o caminhão, ele é dentista, e ele vem assim do consultório, assim, aperta, a caminhonete funciona, antes, sem ele estar nela. Funciona, já liga o ar, na hora que ele entra nela, já está fresquinho. Coisa boa, não é ruim não, é coisa boa isso, é coisa boa. Mas devido a esse contexto em que vivemos, sacrifício ficou fora de moda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Na ética divina, sacrifício vem antes de crescimento e de multiplicação. O que nós estamos dispostos a sacrificar pelos nossos sonhos, pela nossa família, pela nossa empresa, pela nossa igreja? O que nós estamos dispostos a sacrificar? Porque se não houver sacrifício, dificilmente vai haver recompensa, vai haver conquista. É uma lei natural, meu querido. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar? Eu oriento tanto o pessoal que trabalha comigo acerca de coisas pequenas, mas que para eles podem fazer uma diferença grande. Por exemplo, a gente paga a refeição para eles, no almoço. E eles são casados, eles têm esposa, eles têm casa. Aí eu falo para ele, por que você não traz uma marmita? Ah, mas aí tem que fazer ela cedo, não sei o quê. Sim, mas aí você vai sobrar esse dinheiro da refeição. Você já somou quanto que dá no final do mês? Dá cerca de 500 pila. 500 reais. Ou 500 reais dá para fazer bastante coisa. Ah, mas eu não quero pagar esse preço. Beleza? A vida é assim. O que você está disposto a sacrificar para que amanhã você possa sorrir? O que você está disposto a sacrificar para que o amanhã seja mais suave para você? Quanto tempo você está disposto a ficar de joelho para que a graça de Deus alcance a sua casa toda, a sua família? Ai, bispo, mas é eu que vou salvar eles? Não, é Deus quem salva, é a sua graça. Mas a Bíblia nos orienta que há necessidade de ficarmos na brecha, há necessidade de intercessão, há necessidade de apresentarmos os nossos diante de Deus. Joelho dobrado. Jesus fez o maior dos sacrifícios, e esse sim, meu querido, é graça divina. É insubstituível. Ninguém faz sacrifício para ser salvo. A salvação é um dom de Deus, é graça do alto.
Mas o Jesus que morreu e nos salva, Ele diz: você quer me seguir? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e vão embora comigo. Vai ter momentos de sacrifício. Vai ter momentos de sacrifício. Vivemos uma geração muito cansada demais, gente. E nisso eu tenho autoridade para falar, porque eu corro feito doido. E estou sempre pronto para aquilo que for necessário no reino. Mas estou muito cansado. A reunião estou cansado. Eu estou cansado. Não fazer discípulo, estou cansado. Jesus estava esgotado, os discípulos estavam esgotados, mas a multidão chegou e Jesus olhou e falou assim: vamos fazer algo por eles. Vai ter que ter um sacrifício. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que ter sacrifício, gente. Se hoje na minha vida profissional eu estou um pouco mais tranquilo, é porque lá atrás eu fiz sacrifício. Eu fiz sacrifício. A Rafaela reclama até hoje que a infância dela eu fui muito ausente. Fala, você tem razão, filha. Fui muito ausente. Viajava a semana inteira. E no final de semana ia para Ituverava. Fazer a obra do Senhor lá. Nós íamos no sábado para Ituverava, dormíamos lá, no domingo pulava para São Joaquim e chegava em casa à noite. E na segunda não tinha descanso não, tem que acordar para trabalhar, vamos embora. Vamos embora. Há um projeto para ser feito, há um preço a ser pago. E é por isso que encontramos tantas pessoas que estão sempre capengando financeiramente. Não é que não tem trabalho, é que nunca estão dispostos a sacrificar nada. Portanto, tinha lá um menino com 5 pães e 2 peixes, que sacrificou. E aqui tem uma mensagem que talvez ainda vou fazer nessa sequência do crescimento. Este mistério de Deus, de multiplicar os iguais. Pão virou mais pão. Peixe virou mais peixe. Azeite vira mais azeite. Farinha vira mais farinha. Líderes têm que transformar e fazer outros líderes. Membros ganham outros membros. Deus age assim. Deus age assim. Portanto, meu querido, aprenda essa lição. Compaixão, desafio, sacrifício. Vai dar crescimento na sua vida pessoal, vai dar crescimento para o nosso ministério e vai fazer as multiplicações chegarem em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu acho que eu comecei essa série porque eu estou um pouco contagiado nesses tempos por crescimento. Então vocês vão ter que aguentar um pouco. Semana que vem, o professor Mateus vai trazer uma palavra sobre crescimento também. E assim, talvez até o bispo também pregue alguma coisa, o bispo Naldo que prega na Santa Ceia, sobre crescimento, pois ele tem muito a falar sobre crescimento, né? Essas igrejas não eram nada, não existia nada, até que Deus deu um desafio para ele, e nós temos um crescimento interestadual, até mesmo internacional, com igrejas filiadas a nós. Crescimento é necessário. Aleluia. Vamos clamar a Deus graça. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Tem alguém que está precisando de oração? Quer vir à frente? Enquanto adoramos, eu quero orar por você, se você estiver precisando. Levastes o meu fardo, me perdoando.
Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Aleluia, erga a tua mão para o céu. Obrigado, Jesus, porque tudo passa, mas a tua palavra permanece para sempre. Os teus princípios são eternos. Pai, que possamos colocar em prática a tua palavra e experimentarmos o sobrenatural de Deus, o crescimento que vem do teu trono, Pai. Abençoe cada vida, dai-nos um domingo abençoado, guardado, Senhor, pelo teu infinito amor, e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz.